Salam aleikum, estamos de volta. Vamos fazer mais um estudo, neste canal monoteísmo racionalista, a verdadeira Igreja de Deus. Hoje vamos fazer um assunto aqui. Essa série de estudos que nós estamos fazendo é uma questão muito complexa também no meio religioso, que o cristianismo, a igreja cristã, ela tem falado que veio substituir Israel, que Deus rejeitou Israel, que a igreja agora é a substituta de Israel, É o Israel espiritual, assim como eles falam. Mas vamos ver se isso é verdade mesmo, baseado nos nossos estudos, sempre coerente dentro da Taná, Torá, nas Escrituras e nos sábios, Deus rejeitou Israel, o erro teológico que custou séculos de dor. Por quase 2 milênios, uma das ideias mais devastadoras para o povo judeu foi a chamada doutrina da substituição. A crença amplamente disseminada no cristianismo histórico de que a igreja tinha se tornado um novo Israel e que o pacto feito pelo Eterno com o povo judeu teria sido revogado, superado ou anulado. Essa ideia, conhecida no meio teológico como supersensionismo, não apenas gerou perseguições teológicas e políticas ao longo dos séculos, mas também redefiniu a forma como milhões de pessoas passaram a enxergar o papel do povo judeu no plano divino. Como se Israel tivesse falhado, fosse culpado pela morte de um Messias e precisar ser convertido ou eliminado. Mas a pergunta precisa ser feita com honestidade, com as Escrituras abertas. A Torá ensina que a aliança com Israel é condicional ou eterna. Deus rejeitou seu povo ou permanece fiel à aliança jurada a Abraão, Isaac e Jacó? Nesse estudo vamos olhar para os textos, não para as tradições. Vamos ouvir o que dizem os profetas, não os concílios. E acima de tudo vamos reafirmar, com base nas escrituras hebraicas, na halahá, na história, que o povo de Israel não foi substituído pelo Eterno, porque o Eterno não mente, não falha, não quebra a sua promessa. Entre o Sinai e o Vaticano, 2 caminhos irreconciliáveis. A proposta cristã de substituição nasce quando se rejeita a Torá e se afirma que a nova aliança em Cristo tomou o lugar da aliança mosaica. Mas o judaísmo responde: a aliança não pode ser anulada porque ela foi jurada pelo Criador, pois não rejeitará o Criador, o seu povo, por causa do seu grande nome, porque aprove ao Criador fazer de vós o seu povo. 1 Samuel 12, 22. Vamos estudar. Como o Taná descreve a eternidade da aliança com Israel? Como o Talmud e os sábios compreendem o papel único do povo judeu? Como a história desmente a doutrina da substituição, mesmo diante dos exílios e sofrimentos? E porque, apesar de tudo, a alma de Israel permanece de pé e o pacto vivo.
Prepare-se para um reencontro com a dignidade espiritual de Israel. Esse estudo não será um ataque à fé alheia, mas uma defesa firme da verdade da Torá. Você verá que o judaísmo não precisa ser atualizado, adaptado ou reinterpretado para continuar sendo luz entre as nações, porque o Eterno não desistiu do seu povo e o povo judeu também não desistiu do Eterno. Estabelecei com eles uma aliança eterna, que não será rompida. Ezequiel 37, 26. As promessas incondicionais de Abraão, Isaque e Jacó. Antes que existisse o Monte Sinai, antes que houvesse Torá, escrita ao sacerdócio levítico, já havia uma aliança, a aliança dos patriarcas. Essa aliança feita o Eterno e Abraão, confirmada a Isaque e reafirmada a Jacó, é o fundamento espiritual e existencial do povo judeu. E o mais importante, esta aliança foi estabelecida por juramento divino e jamais foi apresentada como condicional à perfeição moral ou religiosa de Israel. A promessa a Abraão: te farei uma grande nação, e farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas as famílias da terra. Gênesis 12, de 2 a 3. Essa primeira declaração não é uma escolha momentânea, mas o início de um pacto eterno. E o Eterno reafirma com linguagem ainda mais forte: e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, e suas gerações, por aliança eterna, para ser a ti, Deus, a tua descendência depois de ti. Gênesis 17, 7. O termo hebraico usado, Brit Olam, literalmente aliança para sempre, nenhuma cláusula condicional é apresentada. O Eterno não diz se forem fiéis ou se serem em alguém. A base da aliança é o juramento do Eterno e sua fidelidade à própria palavra. A confirmação a Isaque: não temas, pois eu sou contigo. Habitarei nesta terra, pois a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e cumprirei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Gênesis 26, 3. O Eterno reafirma a promessa a Isaque, não com base em méritos, mas com base no pacto com Abraão. Isso mostra que a aliança não é interrompida, transferida ou revogada por mudanças humanas. Ela é transgeracional. Multiplicarei a tua descendência com as estrelas dos céus, e a tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Versículo 4 de Gênesis 26, 3. Aliança com Jacó: não te deixarei até que cumpra o que te prometi. Eu sou o Eterno Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. Até que estás deitado, a darei a ti e à tua descendência. Gênesis 28, 13. O Eterno promete: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até que tenha cumprido o que te falei. Gênesis 28, 15. Este versículo é decisivo. O Eterno garante a Jacó que jamais o abandonará e que tudo o que prometeu será cumprido. Não há menção de outro mediador, não há substituição prevista, a relação é direta, incondicional e irrevogável. A repetição ao longo das gerações: lembrou-se de sua aliança. E lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 2, 24. Pois não rejeitará Hashem o seu povo por causa do seu grande nome. 1 Samuel 12, 22. Se os céus acima puderem ser medidos, também eu rejeitarei todas as descendências de Israel.
Jeremias 31, 37. Ou seja, impossível. Esta passagem demonstra que a aliança patriarcal não é baseada no mérito, mas no nome do Eterno e na felicidade dele, a fidelidade dele à sua própria palavra. A aliança não pode ser quebrada, porque foi o Eterno quem jurou. A doutrina da substituição se baseia em uma ideia profundamente incompatível com as escrituras hebraicas, que o Eterno abandona, revoga e transfere. Mas o Tanakh grita o oposto. O Eterno jura, promete, cumpre e permanece. Pois eu, o Eterno, não mudo, e vós, filho de Jacó, não fostes consumido. Malaquias 3,6. Israel pecou, mas o Eterno nunca o abandonou. O testemunho dos profetas. Um dos argumentos mais repetidos na teologia cristã para justificar a doutrina da substituição é: Israel falhou, rejeitou o Messias, pecou, logo perdeu sua aliança. Mas essa lógica não encontra apoio nem no Taná, nem no pensamento rabínico. O pecado de Israel é real, a Torá nunca o esconde, mas a resposta do Eterno a esse pecado não é o abandono, é disciplina, correção e fidelidade renovada. Os profetas bíblicos falaram, sim, de exílio, destruição e castigo, mas nunca de rejeição final. A aliança permanece, o amor permanece, a escolha permanece. Jeremias, mesmo no exílio, o amor do Eterno é eterno. Com amor eterno eu te amei, por isso com compaixão te atraí. Jeremias 31, 3. Este versículo foi pronunciado no auge do exílio babilônico. Israel estava destruído, Jerusalém em ruínas, o povo disperso e ainda assim o Eterno diz, te amo com amor eterno. Mais adiante no mesmo capítulo, assim diz o Eterno, se os céus acima puderem ser medidos e os fundamentos da terra abaixo examinados, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, Jeremias 31, 37. Ou seja, a rejeição divina é impossível. Mesmo diante do pecado coletivo, o Eterno se recusa a romper o pacto. Isaías, castigo com misericórdia, ira por um momento. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. No impacto de ira, escondi de ti a minha face por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti. Isaías 54, 7, 8. Isaías não nega o juízo, mas ensina que a ira do Eterno é momentânea e sua misericórdia é eterna. A linguagem profética é clara. Exílio é disciplina, não é divórcio. Dor é correção, não é rejeição. Ezequiel, aliança renovada, nome santificado. E eu vos tomarei dentre as nações, e vos reunirei de todas as terras, e vos trarei a vossa própria terra. Ezequiel 36, 24. E o motivo não é mérito, é o nome de Hashem. Não é por vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, versículo 22. E farei com eles um pacto de paz, uma aliança eterna será com eles, Ezequiel 37, 26. A redenção final não depende do comportamento de Israel, depende da fidelidade do Eterno. O amor que nunca acaba, mesmo com falhas. Eis que te gravarei nas palmas das minhas mãos, os teus muros estão continuamente diante de mim. Isaías 49, 16. Pois Israel é um menino, e eu o amei. Do Egito chamei meu filho. Oséias 11, 1. Como posso te abandonar, Efraim? Como te entregaria, Israel? Meu coração se comove dentro de mim. As minhas compaixões se acendem. Oséias 11, 8. Os profetas não cancelam a Torá. Eles a ecoam com lágrimas. Eles repreendem sim, mas sempre como quem corrige o filho, nunca como quem o substitui.
Israel cai, mas sempre se levanta. A doutrina da substituição afirma: Israel pecou, então perdeu sua missão. O Tanakh responde: Israel pecou e Hashem o disciplina, mas o pacto permanece, o amor permanece e a missão continua. 7 vezes cairá o justo e se levantará. Provérbios 24:16. Israel não foi escolhido por perfeição, mas por aliança. E Hashem não é homem para romper suas promessas. A nova aliança em Jeremias 31. Substituição ou renovação? Uma das passagens mais frequentemente citadas pelos teólogos cristãos para justificar a doutrina da substituição é Jeremias 31 a 34, onde o profeta fala de uma nova aliança que Hashem fará com a casa de Israel. A leitura cristã tradicional interpreta este texto como o fim da Torá, a revogação do pacto sinaítico e a inauguração de um novo sistema, centrado não mais em mandamentos, mas em fé em um Messias específico. Contudo, ao ler o texto com atenção ao hebraico original, ao contexto histórico e à tradição judaica, torna-se evidente que Jeremias não fala de uma nova religião, mas de uma renovação espiritual da mesma aliança eterna feita com Israel. O texto, o que diz Jeremias 31 a 34? Eis quem vem diz Hashem, em quem farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não como a aliança que fiz com seus pais nos dias em que eu tomei pela mão para tirá-lo da terra do Egito, pois eles invalidaram minha aliança, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Porei minha Torá no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Jeremias 31 a 33. O sujeito da nova aliança, Israel, não a igreja. O texto é explícito: farei com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não há menção de gentios, nem da função de um novo povo, nem de substituição. O foco é Israel, as mesmas tribos do Pacto do Sinai. Logo, a aliança é com os mesmos destinatários. O conteúdo da nova aliança, a Torá no coração. A diferença da nova aliança não está na anulação da Torá, mas na sua interiorização. O que muda não é a lei, é o grau de consciência. Porém, minha Torá no seu interior. O hebraico diz literalmente: darei minha Torá no íntimo deles e sobre os seus corações a escreverei. Ou seja, a nova aliança é o mesmo conteúdo, mas com novo nível de percepção espiritual. Não há substituição, há renovação interior. O contexto: fim do exílio, redenção, retorno nacional. O capítulo 31 de Jeremias inteiro fala da volta do povo do exílio, da reconstrução de Israel, da restauração das tribos. É um capítulo de restauração nacional e espiritual, não de ruptura religiosa. E plantarei Israel sobre a sua terra, e nunca mais será arrancada. Jeremias 31, 28 ao 30, o contexto. A aliança é nova, no sentido profético, como os novos céus e nova terra, Isaías 65, 17. Mas ainda são os céus e a terra criados por Deus. É renovação do pacto eterno, não anulação. O Talmud confirma: nova aliança, retorno à fidelidade. O Talmud Berahot 33b ensina que o ideal messiânico não é uma nova religião, mas a era em que o povo de Israel viverá plenamente a Torá com o coração sem necessidade de repreensão externa. Rashi comenta este trecho de Jeremias dizendo que a Torá será toda amada e assimilada, que não será mais transgredida, não porque será abolida,
mas porque estará viva dentro do coração do povo. A nova aliança é a Torá renovada no coração de Israel. O cristianismo leu Jeremias 31 como anúncio do fim da Torá. Mas o texto diz exatamente o oposto, que a Torá será profundamente internalizada, que passará a ser vivida não apenas por obrigação, mas por amor. A aliança não muda de povo, não muda de lei, não muda de essência, muda de consciência. Eis que os dias vêm e porei minha Torá em seu coração, nas suas consciências. Essa é a esperança do judaísmo, não um novo evangelho, mas a Torá amada, vivida, incorporada nos corações, nas consciências. O supersensionismo na história. Como a teologia da substituição alimentou séculos de perseguição ao povo de Israel. A doutrina da substituição, chamada também de supersensionismo, não é apenas uma especulação teológica inofensiva. Ela teve e ainda tem consequências históricas, políticas e espirituais devastadoras, ao afirmar que a Igreja substitui Israel como um novo povo escolhido. Essa doutrina abriu caminho para perseguições sistemáticas, tentativas de apagamento cultural e religioso e tragédias que marcaram os séculos da diáspora judaica com dor e resistência. Neste trecho vamos ver como a ideia distorcida de espiritualidade produzir injustiça histórica e porque o judaísmo sempre manteve viva a sua identidade, não por orgulho, mas por fidelidade ao pacto com o Criador. A semente da doutrina, início com os pais da igreja. A ideia de substituição começou a tomar forma já nos primeiros séculos da Era Comum, com teólogos cristãos como Justino Mártir, século II, afirmou que a aliança pertence agora aos cristãos. Irineu de Leão, século IV, pregou violentamente contra os judeus, chamando-os de assassinos de Cristo e possuídos pelo diabo. Esses escritos, posteriormente canonizados em muitas tradições cristãs, alimentaram ódio religioso, preconceito espiritual por séculos. O Concílio de Nicéia, 325 da era cristã, rompimento deliberado com Israel. O Concílio de Nicéia, liderado por Constantino, não apenas formulou os dogmas da cristandade nascente, mas também rompeu deliberadamente com os calendários, festas e símbolos judaicos. Não devemos ter nada em comum com os judeus, pois o Salvador nos mostrou outro caminho. Carta de Constantino sobre a Páscoa. Essa ruptura não foi teológica apenas, foi institucional e civilizatória. A partir daí, tolerância judaica passou a ser vista como inferior, separada ou maldita. Cruzadas, inquisições, pogroms, violências justificadas por supersensionismo. Durante a Idade Média, a teologia da substituição serviu de base moral e espiritual para perseguições violentas contra os judeus. As cruzadas, século XI ao século XIII, milhares de judeus foram massacrados por soldados que acreditavam que libertar a Terra Santa incluía punir os assassinos de Cristo. A Inquisição, século XV ao século XIX, os judeus que não se convertiam eram perseguidos, torturados e mortos em nome de salvar suas almas. Expulsões em massa, Inglaterra 1290, França 1306, Espanha 1492, Portugal 1497. Pogroms na Europa Oriental, século XIX, século XX, assassinatos em massa e destruição de comunidades judaicas, especialmente na Rússia e Polônia.
a teologia por trás, eles não são mais o povo escolhido, nós somos. A substituição virou perseguição, a teologia virou espada. Supersensionismo e antissemitismo moderno. Mesmo em tempos recentes, a doutrina da substituição continua a alimentar o antissemitismo, mesmo em sua forma secularizada. A ideia de que o povo judeu é obstinado, cego espiritualmente ou ultrapassado foi repetido tanto por pregadores quanto por políticos e intelectuais, criando um ambiente de desprezo religioso e cultural. Foi só após a Shoah, Holocausto, com o assassinato de 6 milhões de judeus, que algumas igrejas começaram a repensar a doutrina. Mesmo assim, muitas denominações cristãs ainda hoje a sustentam em diferentes formas. A visão judaica, a aliança não se tira, se expande com justiça. O judaísmo nunca afirmou que os não-judeus estão fora do plano divino. Os sábios ensinam que o justo entre as nações tem parte no mundo vindouro. Talmud Sanhedrin 105a. Mas isso não exige que deixem de ser quem são, nem que Israel seja substituído. A Torá não ensina uma verdade que apaga outras identidades. Ela ensina que Israel tem uma missão única, mas essa missão não exclui a dignidade espiritual dos outros povos. O problema do supersensionismo é querer ser o povo escolhido à custa do povo escolhido. Uma doutrina que fere o nome do Eterno. A doutrina da substituição não é apenas erro de interpretação, é uma violação da fidelidade divina. Ela pinta o Eterno como alguém que abandona, rejeita e transfere. Ela transforma uma aliança eterna em contrato temporário. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19. O judaísmo não se sustenta pela arrogância, sustenta-se pela aliança viva e pela memória de quem, mesmo sofrendo, nunca desistiu da Torá. O que ensina a tradição judaica sobre a aliança com as nações? Justiça sem substituição. Ao contrário das religiões que impõem um dogma único para todos os povos, o judaísmo rabínico sempre reconheceu que as nações do mundo têm seu próprio lugar no plano divino, sem que isso implique a substituição de Israel. A fidelidade de Hashem, a aliança com Abraão e seus descendentes, não exige a negação das outras identidades espirituais. Pelo contrário, o judaísmo vê o mundo como uma tapeçaria de nações, cada um com a sua função, sua dignidade e seu caminho de justiça. Nesta sessão, vamos explorar como os sábios da Torá afirmam a singularidade de Israel, sem nunca apagar o valor das nações e porque o monoteísmo ético não é propriedade exclusiva, mas missão compartilhada. O justo entre as nações tem parte no mundo vindouro. O Talmud Sanhedrin 105a é categórico. O justo entre as nações tem parte no Olam Rabá, mundo vindouro. Essa afirmação destrói de imediato qualquer noção de exclusivismo radical. Ela ensina que a retidão moral, o respeito à verdade e à justiça são portas espirituais para qualquer ser humano, mesmo sem fazer parte da aliança de Israel. O judaísmo nunca afirmou que fora da Torá não há salvação, muito menos que é necessário ser judeu para se conectar ao Eterno. Os 7 mandamentos dos filhos de Noa, segundo o Talmud, Avodah Zará 64b, todas as nações têm um pacto original com o Eterno, baseado nas 7 mitzvot noahidas,
que inclui, primeiro, punição da idolatria, segundo, proibição do assassinato, terceira, proibição do roubo, quarta, proibição da imoralidade sexual, quinto, proibição da blasfêmia, sexto, proibição de comer carne de animal vivo e sétimo, obrigação de estabelecer tribunais de justiça. Esses princípios foram a base moral universal que, segundo os sábios, permite que qualquer povo caminhe com o Eterno sem que precise converter-se a Israel. O povo de Israel é escolhido para servir, não para dominar. Vós sereis para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Êxodo 19:6. A escolha de Israel não é um privilégio político ou espiritual, é uma missão de serviço. Assim como o sacerdote serve ao povo, Israel serve às nações, ensinando, exemplificando, testemunhando o eterno e único Deus. Pois de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Isaías 2:3. A redenção final incluirá todas as nações, cada um em seu nome. O profeta Sanfonias vislumbra um tempo em que todas as nações invocarão o nome do Eterno com um só propósito e o servirão com um só ombro. Sanfonias 3:9. Mas cada nação permanece como nação. O texto não fala de assimilação cultural ou religiosa. Fala de unidade no respeito ao uno, não de uniformização. Rashi comenta que, nesse tempo, as nações reconhecerão o Eterno, mas Israel continuará sendo o primogênito, a referência, não o substituto. Respeito mútuo sem sincretismo. O judaísmo não exige conversão das nações, nem nega sua capacidade espiritual, mas também não se dissolve em universalismo teológico. Ela mantém dois níveis de aliança, a universal com todos os filhos de Noa, a particular com os filhos de Israel, redigida pela Torá. Isso permite, sem confusão, justiça sem proselitismo. A aliança é chamado, não exclusão. A doutrina da substituição erra ao pensar que só pode haver uma aliança válida e que, para surgir uma nova aliança, a antiga precisa morrer. O judaísmo, o monoteísmo responde: Hashem é infinito. Seu pacto com Israel não impede que as nações também o sirvam. Mas o pacto com Israel não foi, nem será, transferido para outros. Pois desde o nascente do sol até o poente, meu nome será grande entre as nações. Malaquias 1:11. Cada um com sua porção, cada um com sua verdade, mas Israel com sua missão eterna. A aliança é inquebrável e Israel permanece. O Tanakh inteiro, da Torá aos profetas, se ergue como um testemunho vivo de que o Eterno não revoga seus pactos. O povo judeu, apesar de suas dores, quedas e dispersões, nunca foi substituído, porque a fidelidade do Eterno não depende da perfeição humana, mas da integridade divina. A história tentou apagar Israel, a teologia tentou substituir Israel, mas o Eterno nunca deixou de chamar Israel seu povo. E Israel nunca deixou de responder: Shema Israel. A missão continua, o pacto continua e a esperança continua. A história não pode ser reescrita. A leitura profética da Bíblia hebraica jamais apoiou a ideia de que o povo judeu seria descartado. A aliança entre o Eterno e Israel é eterna.
não sujeita à revogação o herdeiro espiritual. A tentativa de substituir Israel, seja por uma igreja, seja por um império, seja por qualquer sistema religioso, representa uma ruptura com o próprio eixo das promessas do Eterno. Como afirmou o profeta, por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não descansarei. Isaías 62:1. A felicidade do Eterno transcende o merecimento humano. Israel pode até tropeçar, mas nunca será esquecido, porque o pacto não é uma ideia religiosa, é a própria espinha dorsal da história do povo de Deus. Muito bem, meus queridos amados irmãos, mais uma lição importante e desmistificamos agora de uma vez por todas com esse estudo que Deus nunca fez uma nova aliança com povo algum. A aliança que o povo tem feito é com o povo do pacto, que é o povo de Israel. Tanto na antiga como na nova aliança, sempre foi e será com o povo de Israel, e não com uma igreja ou qualquer instituição religiosa. E até a próxima, e nós vamos para um próximo estudo, com fé em Deus, com a permissão dele, e nós vamos destrinchar mais algumas histórias que a religião cristã apostata que está aí hoje ficam pregando as suas falsidades para todo o povo. E desmistificamos mais este trecho dessa tal nova aliança que diz que a igreja substitui Israel. Nunca existiu isso e nem existirá. Até uma breve, um abraço a todos, se Deus quiser.